Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu preciso de água. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Ouça a palavra de Deus em oração, ou acompanhe a leitura bíblica. Nosso tema hoje é a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? O meu único consolo é o meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Áurea. Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte, toda colina serão rebaixados. O terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. E a glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. Uma voz diz, clama. Eu digo, o que clamarei? Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca a relva e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é a relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó mensageiro de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Ó mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alto a voz, levanta, não temas. Dize às cidades de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor virá com poder, dominará com seu braço, e o seu galardão está com ele, e a sua recompensa o acompanha. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor. Recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo. Guiará mansamente as que amamentam. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como grãozinho. Nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, nem os seus animais bastariam para um holocausto. Todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Quem podeis comparar a Deus?
A que figura ele se assemelha? Há um ídolo que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata? Ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira que não apodrece e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis, não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles. Então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele chama a todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, e andarão e não se fatigarão. Amém. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa vida por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a primeira pergunta do catecismo, e nós tratamos dessas perguntas nos últimos domingos. Falamos sobre a segunda pergunta, inicialmente: o que devo fazer para ser salvo? O que devo conhecer a respeito do meu destino? Como devo ser grato a Deus? Esses são temas da segunda questão do catecismo. Mas a primeira questão do catecismo é a respeito do consolo divino. Essa pergunta é muito importante, foi uma ênfase da Reforma. A Reforma reapresentou, recolocou temas clássicos da fé a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da Trindade, mas houve uma ênfase especial na mensagem da graça. Isso foi um tema central na Reforma. E não somente a mensagem da graça, mas por causa da doutrina da justificação pela fé, a possibilidade de nós sabermos hoje a respeito do nosso estado em relação a Deus. Uma grande ausência da teologia medieval é a doutrina da segurança cristã. É um grande furo, uma grande ausência na teologia da igreja antes da Reforma. Por causa da compreensão errada a respeito do processo da salvação, da ordem da salvação, da relação das obras humanas com a graça, muitos católicos chegaram à experiência, católicos romanos, a uma experiência cristã que nós, protestantes, precisamos dizer, do nosso ponto de vista, é truncada, incompleta. Isso não significa que as pessoas não sejam salvas, mas muitas pessoas têm, sim, o acesso à graça bloqueado por causa disso, interrompido por isso, e muitas pessoas, mesmo sendo salvas, vivem menos do que deveriam viver como cristãs por causa disso. E essa questão é a questão da segurança cristã, que tem várias partes, vários aspectos. Um dos aspectos que está na primeira questão, a respeito do consolo, é o da obra do Espírito Santo,
que por causa do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, nós temos a garantia da vida eterna. Esse é um dos temas da primeira questão. A garantia da vida eterna pelo Espírito Santo. A segurança por causa da obra do Espírito Santo que eu estou nas mãos de Deus. Mas essa é a dimensão subjetiva e é muito importante. É você saber que Deus é o seu Pai. Você saber que Jesus não morreu simplesmente por todo mundo, mas que Ele levou os seus pecados. E que isso significa que não é que alguém no mundo tem acesso a Deus, mas você tem acesso a Deus. Então essa é uma doutrina central e está na primeira questão do Catecismo de Heidelberg. Mas uma outra questão importante é a questão da providência. De saber que Deus governa o meu destino, o meu futuro. Eu estou seguro, protegido por Deus de tal modo que por causa desse controle do Pai sobre todas as coisas e do seu cuidado com o meu destino, nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai sem o seu conhecimento. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, a segurança cristã está na primeira questão do Catecismo de Heidelberg. Isso é muito diferente dos catecismos mais antigos e do catecismo católico, romano. É muito diferente. E essa é uma marca da experiência protestante. É a descoberta de que eu estou num relacionamento pessoal com Deus. Talvez você não tenha pensado muito nisso, mas você tenha participado de alguma igreja até antes de vir aqui, em que você ouviu isso. Que não adianta você simplesmente ter sido batizado ou frequentar uma igreja, você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Quem já ouviu isso alguma vez? Muitos irmãos ouviram. Isso tem raízes na reforma, raízes nessa segurança de que eu já sou justificado pela fé, por causa da obra de Jesus, e eu já sei que eu tenho acesso a Deus. Então esse é o tema nosso, o consolo, o único consolo. É que faz parte da vida do cristão o consolo. Nós falamos muito sobre a doutrina do pecado, sobre a depravação total, sobre a suficiência da obra de Cristo. Mas é importante que tudo isso se transforme em uma experiência muito real e prática, que se chama o consolo. É necessário que você carregue o consolo de Deus na sua alma, para que você consiga ser cristão. Se você tentar ser uma pessoa boa e pensar que isso é ser cristão, você não vai conseguir. Porque a vida e a prática cristã começam, e é por isso que essa é a primeira pergunta do catecismo, começam quando nós temos o consolo de Deus na nossa alma. Isso é o começo da obra do Paráclito, o Consolador. O outro Consolador que o Senhor enviou. Irmãos, o livro de Isaías tem pelo menos duas grandes seções. A primeira seção vai do capítulo 1 até o 39 e nos apresenta uma série de palavras proféticas de repreensão e juízo. O povo de Deus é objeto de um juízo duro, de palavras divinas de iluminação, de condenação pelos seus pecados. No finalzinho desse trecho, há alguma informação histórica sobre o contexto ali de Isaías, do final do reino, antes da Babilônia tomar completamente Judá. Mas do capítulo 40 em diante, nós temos uma brusca mudança de ênfase em Isaías, a ponto de algumas pessoas falarem sobre o evangelho de Isaías. E do capítulo 40 em diante, nós temos uma mensagem muito clara de graça, de salvação e do anúncio do Messias. É em Isaías, por exemplo, nessa segunda sessão, que nós temos aquele famoso capítulo, Isaías 53, que fala sobre o servo do Senhor
e sobre o seu sacrifício para tirar os nossos pecados. Vários trechos de Isaías 40 em diante surgem de novo no Novo Testamento, em cartas, em livros do Novo Testamento, como profecias a respeito de Jesus. Então é importante ter isso em mente. Nós estamos aqui no capítulo 40, quando, depois de anunciar o juízo, a condenação, a mão divina contra Judá, Isaías começa a falar sobre a graça. E a primeira coisa que ele diz é: consolai o meu povo. É verdade que o anúncio do Evangelho envolve sempre o anúncio do pecado humano. Mas o anúncio do pecado humano ainda não é o Evangelho. É a preparação para o Evangelho. O Evangelho é o consolo divino. Você que se considera evangélico, então entenda isso, a marca da sua vida precisa ser o consolo divino. E o nosso texto começa dizendo isso. Consolai, consolai, veja aí na sua Bíblia, capítulo 40, verso 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então o profeta que estava anunciando o juízo, de repente agora mudou a linguagem, trocou aparentemente a rádio, mudou a canção, e agora ele tem uma ordem, ele precisa anunciar o consolo divino. 2 vezes, muita gente já notou isso. Consolai o meu povo, diz o Senhor ao profeta. Porque não poucas vezes o povo de Deus não quer ser consolado e não está pronto para ser consolado. Porque a memória da culpa está dentro de nós, nós fomos feitos à imagem de Deus, diz a carta aos Romanos, que nós temos a lei no nosso coração e na nossa consciência, como um apontador, como uma seta que nos lembra, nos mostra o tempo inteiro o que a gente fez de errado, e por isso, quando nós pecamos, e por estarmos em pecado, nós vivemos em contradição. Provérbios diz que os que aborrecem a sabedoria amam a morte. Como é possível? As pessoas que ignoram a sabedoria de Deus, supostamente ignoram, porque desejam viver suas próprias vidas, mas aí Provérbios nos diz uma coisa surpreendente, que eles amam a morte. Irmãos, quando nós recusamos a lei divina, nós dizemos um não apenas para Deus, mas para nós mesmos, porque fomos feitos à imagem de Deus. Isso nos lança numa contradição. E dentro de nós fica escondido o segredo de que a nossa vida afastados de Deus é insuportável e a gente precisa dar um fim nela. Isso nem sempre vira uma patologia psíquica, uma depressão, um suicídio, nem sempre vira isso. Mas a contradição está instalada. E o homem fica meio como o Raskolnikov do Dostoiévski, atirando provas, evidências de que ele é um criminoso à torto e direito, e entra em comportamentos autodestrutivos, moralmente, espiritualmente autodestrutivos, e muitas vezes destrói as condições necessárias para a sua felicidade. Quanta gente já não viu isso? Por exemplo, um homem tão ciumento e tão necessitado do amor da sua mulher, que ele bota a mulher para correr, porque ela não aguenta ele mais. E assim a gente faz com outras áreas da nossa vida. No desespero de agarrar sentido nas coisas, a gente entra também num processo de autodestruição. E a memória da culpa está aí. Você aceita Jesus, se converte, você conhece o Senhor, mas você está acostumado com a sua culpa e não está acostumado a confiar em Deus. E é por isso que a Bíblia diz tantas vezes, não temais. Por que a Bíblia repete isso tanto? Porque a tentação retorna sempre. Então você pode, depois de ouvir o Evangelho, você ainda pensar que Deus não está tão próximo assim, ou que a palavra de Deus não é tão pessoal ou tão fiel assim, e você desconfia de Deus, desconfia do amor de Deus, e aí você começa a pensar que talvez não exista consolo para você, ou talvez seja para os outros. Então é necessário que Deus levante um profeta, não só para dizer que a gente está errado, mas para chacoalhar a gente e dizer que existe consolo. E a gente não quer ouvir, mas existe consolo. E você sabe que isso acontece, porque depois de ouvir o Evangelho da Graça, e ler o Salmo 23, e recitar que o Senhor é meu pastor, você deita e você ainda pensa, mas eu estou sozinho. Você ainda pensa nisso. Você ainda diz isso para você em horas secretas. Por que a gente faz isso? O pecado não se mostra apenas nos fazendo correr em direção ao mal.
O pecado nos faz pensar que Deus continua longe e que Ele não se importa. Então o profeta precisa vir para dar o consolo. E o profeta precisa insistir com Judá, com Jacó, porque Jacó não está pronto para aceitar isso. Depois de andar tão longe de Deus, de receber tantos juízos divinos, depois de Babilônia vir arrasar com Judá e levar todo mundo preso, então todo mundo está simplesmente alienado de Deus. Mas existe um consolo. Diz o verso 2, confortai o coração de Jerusalém. Algumas versões falam sobre falar ao coração. O profeta diz que Deus lhe ordenou, fale ao coração de Jerusalém, porque eles não acreditam, mas é verdade. Já se cumpriu o tempo da sua luta. Parece bom demais para ser verdade. Já se cumpriu o tempo da sua luta. Seu pecado já foi perdoado. E Judá já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. É uma expressão engraçada. Como é que Deus ia dar a qualquer um em dobro pelos seus pecados? Cada um tem que sofrer o que tem que sofrer, né, pelos seus pecados, se for assim. E além disso, será que o nosso texto está dizendo que Judá proveu sua própria expiação pelos pecados? Na verdade, o evangelho de Isaías apenas canta a pedra, mas ele não conta tudo ao mesmo tempo. Quando você lê o livro de Isaías, você descobre que existe um servo do Senhor. E em alguns momentos, Israel ou Judá podia pensar que eles eram servos do Senhor, mas a certa altura eles vão descobrir que Deus vai enviar seu servo. E que do ponto de vista de Deus, afora a disciplina que foi aplicada a Judá, e esse é o assunto dos primeiros capítulos, o servo do Senhor é que recebeu a punição completa por todos os pecados. E é por isso, Judá ainda não sabe, Israel ainda não sabia. Quando nós chegamos em Romanos, capítulo 3, Paulo diz, agora finalmente nós entendemos como é que Deus deixou impunes os pecados antes cometidos. É porque agora a justiça de Deus se revelou no Evangelho. E agora Deus se mostrou justo e justificador. Em quem, afinal de contas, todos os pecados de Judá foram perdoados? O profeta Isaías dedica todo o capítulo 53 para dizer que o servo do Senhor levou os nossos pecados, foi o ferido de Deus, sofreu as nossas enfermidades e se apresentou como oferta pelo pecado. É por isso que existe o consolo para Judá. É porque há uma obra divina de salvação. O castigo foi realizado em dobro. É uma forma poética de dizer, está tudo pago, completo, não existe mais dívida. De quem Isaías está falando? Capítulo 40, verso 3, olha aí na sua Bíblia. Vocês vão se lembrar desse texto. Quem é que aparece no deserto? Quem aparece no deserto, segundo o anúncio dos evangelistas? Preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Deus está vindo. Deus está vindo. Uma voz vai se levantar no momento da aparição de Deus, João Batista. E esse trechinho é um trechinho profético sobre a vinda do Messias, que vai aparecer nos evangelhos. Então, existe um consolo se aproximando. Deus está vindo. E o perdão já foi comprado. O que nós temos aqui no capítulo 40 é um salto para o futuro, porque é claro que o povo ainda estava numa situação, ainda aguardando o juízo, e a promessa da salvação já tinha sido dada. É como se aqui no capítulo 40 nós tivéssemos uma janela para o futuro, e a gente contemplasse a vinda do consolo divino, e o pagamento de todos os pecados, e a aparição de Deus. Mas para o Senhor aparecer, o caminho tem que ser preparado. Veja aí na sua Bíblia o verso 4. Todo vale será elevado e todo monte aplainado. Os irmãos lembram do que Jesus fez? Do que o próprio João Batista introduziu? Quando
Os vales são aplainados porque os pobres ouvem o evangelho, os pecadores, publicanos, prostitutas, a todos é franqueada a entrada da salvação. E, por outro lado, os montes são aterrados, porque não fica um fariseu, um saduceu diante de João Batista ou diante de Jesus, mantendo a crença na sua justiça própria. Diante de Jesus não era possível. Jesus estava pronto a dizer quem os fariseus eram de fato, sepulcros caiados. Eles batiam no peito, pensando que eram melhores do que o publicano, e achando que, porque davam o dízimo e faziam os seus jejuns, tinham acesso a Deus, mas diz o Senhor Jesus que foi o publicano para casa justificado, e o fariseu não. E assim o vale foi aterrado e o monte foi nivelado. Diante da vinda do Messias, fica todo mundo igual, não existe diferença mais. Tudo fica igual, o que é mentira é caracterizado como mentira, a verdade que estava suprimida deixa de ser suprimida, quem pensava que era melhor descobre que não é nada, e quem pensava que não era nada descobre que é amado por Deus. Então Jesus é esse Messias que cumpre o que está aqui, é a vinda do próprio Deus que está sendo anunciada. Esse é o consolo do Senhor. E o que acontece, diz o verso 5, olha na sua Bíblia, a glória do Senhor, depois que o caminho for preparado, a glória do Senhor se revelará e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. De fato, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e o que diz o evangelista? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Depois o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa. O Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nosso coração para o reconhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5. Então, irmãos, a glória de Deus se manifestou porque o Messias desceu. E o caminho está sendo preparado pelos profetas para receber isso, preparado por Isaías, preparado por João Batista. Veja, irmãos, que o consolo de Deus vem, mas é necessário que o caminho seja preparado. Quem prepara o caminho, o que precisa dizer? Veja aí o versículo 6. Uma voz diz, clama. E eu respondo, clamar o quê? O que eu digo? O que eu posso dizer para preparar o caminho do Senhor? Se os irmãos lerem, eles vão ver que o teor da mensagem de João Batista é o que está aqui. Foi o que a gente falou com as crianças hoje, olha aí na sua Bíblia. Uma voz diz, clama, e eu digo, vou dizer o quê? Então veja o que é necessário dizer. Ouça, meu irmão. Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca a relva e cai sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ora, como se prepara o caminho do Senhor? Como se prepara o caminho do Senhor? Como se fez nos primeiros 39 capítulos de Isaías e como fez João Batista? Fazendo os homens entenderem que eles são relva. Existe um consolo do Senhor se aproximando. A glória de Deus está vindo, Deus está vindo, mas para que você receba o consolo que chega, o consolo divino que chega, você precisa ser preparado. E o seu coração é preparado quando você entende que você é relva. E quando sopra o vento do Senhor, você seca e voa como palha. Não é possível receber o consolo do Senhor sem ser desconsolado dos falsos consolos. Não é possível receber o consolo do Senhor sem notar o contraste entre a glória da minha flor e a permanência da palavra de Deus, a eternidade da palavra de Deus. É necessário ver, reconhecer esse contraste. O que o profeta deve falar? O profeta precisa falar disso enquanto ele anuncia o consolo do Senhor. A palavra do Senhor sempre envolve um sim e um não.
A palavra do Senhor sempre envolve o sim, porque Deus é um sim, Ele é totalmente suficiente, mas sempre envolve um não, por causa dos ídolos, por causa das cisternas rotas, das quais a gente tenta tirar a água, mas não vai conseguir. A gente não vai conseguir tirar a glória do homem. O que é a glória do homem? Eu cheguei a pensar em perguntar isso para uma criança, mas a gente ia ficar com o tempo muito apertado. E mesmo uma pessoa perna de pau como eu já fez um gol na escola. É a glória. Eu não vou perguntar aqui, não. Deve ter gente que nunca fez um. Mas eu já fiz um gol, é a glória. Mas dura assim, dura uma semana. Para quem faz sempre, dura um dia. Mas no meu caso foi uma semana. Uma semana de glória. Aí na semana seguinte, eu estava no gol e tomei um belo frango. E acabou a glória. A glória dos homens é isso, você faz a sua defesa de dissertação, mas aquilo dura alguns dias. Você é bonito, você sabe que você vai ficar velho. As coisas vão cair, né? Você sabe, vem a doença, a glória do homem vai embora. Você é uma pessoa que se orgulha da sua inteligência, né, da sua perspicácia, você pensa rápido, mas o cérebro envelhece, você começa a esquecer as coisas. Não tem jeito. A sua família, você tem uma família linda, mas aí uma pessoa casa, vai embora, outra vai embora, aí tem uma briguinha de família, e a uma certa altura a família nuclear desmancha. Outras pequenas famílias são formadas, mas morre. Tudo morre, gente. Tudo morre. Tudo morre. Eclesiastes, o Salomão ficou tão agoniado com isso na Eclesiastes que ele falou assim, não aguento mais isso, quer morrer. Quer morrer. Não aguento mais. As coisas não duram, a gente faz e vem a areia do tempo e enterra tudo que a gente faz, até o nome, até o seu nome. Não, pelo menos eu vou deixar um nome. Que nome? A gente ainda lembra de Aquiles, mas a sua memória provavelmente vai durar aí 10, 15 anos. E quando algumas pessoas que se lembravam de você morrerem também, acabou. O seu nome está enterrado. Quem é você? Quem foi o morador, o primeiro morador, sei lá, da Rua Jiquiri, em Belo Horizonte? Quem foi esse cara? Quem foi esse cara? Certamente ele existiu, o primeiro morador da Rua Jiquiri. Cadê ele? Sumiu. Ninguém sabe. Não tem memória, está apagado. É necessário se ver com esse fato de que a relva cai e a glória se esvai e acabou. E você pensa assim, não era sobre o consolo hoje? Irmãos, está aqui, consolai o meu povo, consolai. E aí o profeta pergunta, ok, o Senhor está vindo, a glória de Deus vai se manifestar. O caminho tem que ser aplanado, mas eu vou dizer o quê? Você vai dizer que o povo é relva e que eles vão secar e a flor vai cair e o vento vai soprar e não vai ficar nada. Nada não. A palavra do Senhor permanece para sempre. Então, para você receber o consolo do Senhor, você precisa perder todas as coisas. Você precisa perder suas ilusões, os falsos consolos, para que o verdadeiro consolo ocupe esse lugar. E ele virá, diz o versículo 9, mensageiro de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. O mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alto a voz, levanta, não temas, e dizes à cidade de Judá, aqui está o vosso Deus. Então vejam, você vai dizer intensamente que a vida dos outros, das pessoas, dos homens, e a situação do profeta, ele precisa dizer isso, que o povo é relva, ele precisa dizer para o povo, é isso mesmo, mas o povo sabia que eles eram relva, eles estavam a ponto ali de serem esmagados por exércitos babilônicos, isso efetivamente ia acontecer. Imagina esse povo exilado, lendo Isaías, ou ouvindo a leitura de Isaías, numa assembleia, numa sinagoga, ouvindo isso, o povo é relva, a glória vai
Vai embora. Imagina eles lembrando, porque eles não creram antes, mas imagina eles lembrando disso. De fato, gente, o profeta estava certo. E ele chorando essa miséria, que a glória de Judá foi embora. Mas, ao mesmo tempo, o profeta precisa dizer outra coisa. Deus, eis o vosso Deus. O profeta precisa dizer isso. Aqui está o vosso Deus. Eis o vosso Deus. O profeta dizia para o povo que eles eram relva e que a glória deles ia se esvair. Eles não acreditavam nisso. E agora que a glória deles foi, e eles acham que estão perdidos, o profeta precisa dizer, eis o vosso Deus. Deus está aqui. Eles também não iam acreditar. Não era fácil acreditar. E essa é a nossa miséria. Nós nem acreditamos que nós somos relva e que a nossa glória está se esvaindo, nem acreditamos que a cura já está presente. Você podia pensar, talvez, que uma dessas coisas fosse difícil de crer, mas as duas, por causa do pecado, são difíceis de acreditar. É difícil para nós acreditar, aceitar a nossa finitude, criaturidade, pecaminosidade. E é difícil também para nós acreditar que Deus esteja presente, disponível, que Deus esteja vindo a nós. E a gente acredita, então, em histórias, falsidades, qualquer coisa que nos faça viver longe de Deus. Irmãos, as duas mensagens são verdadeiras. A primeira mensagem de que nós estamos desgraçados, miseráveis, nós somos como a relva. Mas uma outra verdade, que Deus não está longe, Deus está presente. Deus vem, Deus está vindo a você. Não é uma ideia, o que está vindo a você não é ideia de Deus. Deus está vindo a você. Veja o que diz o profeta. O Senhor virá com poder, dominará com o seu braço, e o seu galardão está com ele, e a sua recompensa o acompanha. Deus vem como juiz e senhor de toda a terra, mas não apenas como juiz. Veja o verso 11. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor, recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo, e guiará mansamente as que amamentam. Irmãos, essa é a promessa que o texto dá. O mesmo Deus que vem com seu poder e juízo, trazendo recompensa aos homens, segundo as suas obras, é o pastor de Israel, que vai tomar suas ovelhas nos seus braços. Você não pode ficar só com o juízo ou só com o consolo de Deus. A mensagem das Escrituras é que Deus é juiz e salvador, que Jesus é o Senhor e o Salvador. Mas é difícil para ajudar a acreditar nisso, difícil demais. Quem é esse profeta para dizer essas coisas? E quem é esse Deus para garantir a gente diante de Babilônia? A gente viu o poder de Babilônia. A gente achava que Deus ia nos guardar porque a gente tinha o templo e tinha a arca lá no templo. A gente achava que porque Deus está em Sião, Jerusalém nunca seria abalada. Aí vem Babilônia e arrasa com tudo. Até que Israel eram os pecadores. Em 722, os assírios foram lá e arrasaram com tudo. Mas a gente agora, em 500 e alguma coisa, agora Judá, o rolo compressor dos impérios pagãos passou em cima da gente. Que é isso, Isaías? Está tudo acabado. Então, aqui nós temos a resposta do Senhor para esse povo que não acredita que tem consolo. Não acredita que existe consolo. Veja na sua Bíblia o verso 12. Sim, esse povo não acredita no consolo divino. Então Deus precisa responder, como ele responde a Jó. Quem mediu as águas? Com a concha da mão. Irmãos, que águas? As águas, não é as águas ali da Pampulha. As águas, na visão das Escrituras, eram a matéria básica a partir do qual o mundo foi feito. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o que existia eram as águas, era o abismo, e o Espírito Santo pairava sobre o abismo. Aí Deus cria a luz
e começa a criar expansão, e separa as águas de cima e as águas de baixo, e depois separa a porção seca e organiza o universo. Isso aqui é tudo, gente. As águas é a matéria do mundo, a partir do qual o mundo foi feito, a partir do qual o dilúvio foi enviado. Então, o que diz? Poder mais temível do mundo. Na mitologia babilônica, e era para lá que Judá foi parar, na mitologia babilônica, o mundo foi tirado das águas. As águas eram o poder irracional primitivo, que foi vencido pelos primeiros deuses da cidade, os deuses da cidade-estado. Mas era um poder que tinha que ser mantido sob controle, porque ele era terrível. E aí o Senhor diz, as águas aqui, ó, aqui, na palma da minha mão, as águas. Irmãos, diante do Senhor, o cosmo não é nada. Quem mediu a extensão dos céus com um palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas com balança? Imagina a história. Imagina essa imagem, né? Uma montanha gigantesca, o Monte Hermon. O Monte Hermon, monte mais importante da região. Então, nas balanças de Deus era um pezinho, o Monte Hermon. Gente, isso era o universo dele, isso aplicaria a nós hoje. Talvez se Isaías estivesse aqui hoje, ele ia falar de galáxias, ele ia falar de aglomerados, ele ia dizer que essas coisas eram desenhos de Deus na parede do quarto dele. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quer dizer, diante dele o cosmo não é nada. Veja o versículo 13. Diante dele, a sabedoria, a própria sabedoria, o que ela é? Versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para dar entendimento, mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e mostrou o caminho do entendimento? Deus, não existe uma ordem anterior a Deus, a qual Deus teve que se submeter. Deus não estudou o universo, não estudou universais anteriores a ele, a partir dos quais ele decidiu quem seria, ou fez o mundo. Deus fundou a sabedoria. A sabedoria está no princípio das suas obras. É o que nós temos lá em Provérbios. Então, não apenas o mundo inteiro, o universo inteiro está na palma da mão de Deus, mas a ordem do mundo saiu da cabeça dele. Deus não se encontrou em um universo que já tinha um sentido, Deus deu um sentido. Veja os versos 15 a 17. E as nações? Veja a sua Bíblia. Para ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. E ele considera as ilhas como grãozinhos de pó. Nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, nem todos os animais bastariam para um holocausto. Irmãos, vejam que as nações não são nada diante de Deus, nos seus planos, na sua força. A gente pode pensar assim, que as nações têm seus destinos próprios, autônomos, mas, na verdade, as nações são como gotas, são como grãos de pó, ou como gotas no balde, é o que diz o nosso texto. E mais, se a gente quisesse fazer um sacrifício para Deus, nenhum sacrifício estaria à sua altura. Versículo 16. Deus é tão grande que não é possível cultuá-lo de forma adequada. Nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, nem todos os animais bastariam para um holocausto. Irmãos, Deus é tão grande que se todas as criaturas se unissem no culto, de todo o coração, para adorá-lo e para entregar tudo que elas são para Ele, nada disso seria digno da sua grandeza. Não tem jeito de realizar um culto à altura de Deus. Talvez um dia você cantou muito, aí falou assim, nossa, agora eu ofereci aquele culto assim, ó. Deus ficou satisfeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não existem bocas suficientes para cantar quem Deus é, mentes suficientes para compreender quem Deus é, vidas suficientes para viver
para ele, não existe. Versículo 17, todas as nações são insignificantes diante dele, e ele as considera menos do que nada, algo inútil. Como eu disse já, eu ainda me surpreendo com cristãos dizendo que Deus criou o mundo porque ele estava sozinho. Tem pastores ensinando essa bobagem ainda, que Deus criou o mundo porque ele estava sozinho. Irmãos, é Deus que a gente está falando. É Deus. Tudo bem que você fica às vezes com dó do seu pai, do seu avô, sozinho. E aí você imagina que Deus é assim, tadinho, vou lá na igreja cantar para ele. Não. Ele considera as nações menos que nada, algo inútil. Do ponto de vista divino, o universo, as nações, nada acrescentam. Nenhum sacrifício, como eu disse, está à sua altura. Mas não só isso. Vejam aqui, não existem mentes para pensar a Deus. Versículo 19. Versículo 18. Quem podeis comparar a Deus? Ou a que figura ele se assemelha? É verdade que os céus manifestam a glória de Deus e que o homem foi feito à imagem de Deus, mas isso não significa, e é uma grande ilusão, que você pode conceber a natureza divina olhando coisas criadas. Até quando Deus se revela, ele ainda está oculto. Ele habita, como diz Paulo a Timóteo, em luz inacessível. Nós não sabemos da matéria divina. O que nós sabemos de Deus é o tantinho que Deus revelou, mas Ele não revelou tudo que Ele é. Nós não temos capacidade de imaginar Deus de forma suficiente. Justamente porque Deus é Deus e nós somos criaturas, pesa uma interrogação e um juízo sob a nossa teologia, sob a nossa especulação a respeito de Deus. A gente tem que sempre lembrar de que Deus é maior do que as nossas ideias sobre Ele. E quando a gente confunde Deus com as nossas ideias, nós fazemos ídolos. E veja que situação ridícula. O artesão pega o melhor que ele tem, funde o ourives cobre de ouro, forja correntes de prata, ele faz o melhor. Ele usa toda a sua arte para projetar a melhor representação possível da divindade. Isso não é nada. É o que o nosso texto diz aqui. E o pobre também, ele faz o dele. Ele vai lá, pega a melhor madeira que ele conseguir, procura um artesão talentoso e faz lá uma imagenzinha que não mexe. Não sei se vocês já viram as imagens que o pessoal fazia, terríveis, assustadoras. As imagens que o pessoal fabricava ali no Crescente Fértil para representar os deuses. O Isaías, como sempre, é só você ler o resto, ele está zombando aqui das representações que os homens fazem de Deus da sua própria cabeça. Eu acho que Deus devia ser assim. Eu acho que Deus deve ser assado. É por isso que a gente não sabe. Deus, a gente sabe a partir da revelação, a partir de Jesus e pronto. E você não pode dizer uma palavra mais e nem uma palavra menos do que se revela por meio de Jesus. Mas vejam a tolice de comparar Deus com coisas que a gente controla. Madeira, ouro, trabalho, progresso, ciência, arte, beleza. Vejam a tolice de identificar Deus com essas coisas feitas. Então, Deus é maior do que as minhas ideias sobre Deus. Não é que eu não posso ter ideias sobre Deus, Isaías tinha, mas Deus é maior que elas. Irmãos, o universo diante dele não é nada. A sabedoria dos homens diante dele não é nada. Deus não precisa das nações. Os cultos que as nações oferecem nunca serão suficientes. As ideias que os homens têm sobre Deus não chegam perto de quem Deus é. Nenhum culto está à sua altura. Veja o verso 21. O que mais? Versículo 21. Por acaso não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito desde o princípio, não entendestes desde a fundação da terra? Ele está, atenção, ele está assentado sobre o círculo da terra, e os moradores da terra são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Ele reduz, atenção, a gente já viu isso lá no capítulo 40, verso 6.
Olha na sua Bíblia o que o profeta diz. Ele reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados e firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles e secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Deus é soberano e Deus sabe quanto tempo vai durar o reino de Babilônia. Deus mediu a duração dos governos. Os juízes da terra são nada. Mal são plantados e semeados e firmam raízes, o vento sopra. Vejam que tolice de confiar em lideranças políticas, por exemplo, para darem sentido para a nossa vida e um destino. Quanta gente cultua esperanças políticas, partidos, ideologias. Eleição 2018 está chegando, né? Todo mundo histérico já. Está chegando 2018, povo histérico. Então é importante que o cristão exercite essa santa incredulidade, de olhar para esses projetos e lembrar o que Isaías falou. Isso é palha. Palha. Não, mas é muito importante o engajamento histórico, a gente precisa lutar pela civilização ocidental e manter as instituições, sem dúvida nenhuma, isso tem uma função temporária, mas você já ouviu falar de Pérsia? Já ouviu falar? Já ouviu falar do Império Maia? Você já ouviu falar de Roma? Com certeza. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar dos reinos em Mianmar? Você já ouviu falar do Imperador Sol do Japão? Com certeza você já ouviu falar de muita coisa. Dos hititas. Quem ouviu falar dos hititas? Foi todo mundo para o saco. Então, é importante lutar pela justiça agora, mas deixa eu te contar um segredo. O Brasil vai para o saco. O Partido Novo vai para o saco. O PT já foi para o saco. E por aí vai. Então, a gente vai lutar pelas coisas? Sim, mas aqui, gente, aqui, presta atenção. Ele reduz os príncipes a nada. Inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, aí bate um vento quente, eles secam. É assim. Tem um grande projeto que ajuda o país por 20 anos. Aí bate um vento quente, não se sabe de onde, e o trem colapsa. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque Deus não vai deixar os homens se apegarem a nenhum falso consolo. E tudo que é mortal vai morrer. E se você ficar agarrado a coisas mortais, você vai morrer com elas. O que permanece? O Deus que põe os juízes, que troca os juízes. A palavra que falou essas coisas permanece. Essa palavra foi pronunciada antes de Roma. Roma caiu e ela continua viva. E ela nunca vai cair. Então, seja o que for que você compreenda sobre a sua responsabilidade histórica, e nós temos responsabilidade histórica, você não pode perder sua alma nisso. Versículo 25. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Para de confundir Deus com as coisas. Se desprega das coisas. Deus não é as coisas. As forças históricas, o dinheiro, a beleza, nada disso é divino. Desgruda. Versículo 26. Levantai os olhos para o alto e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, que chama todas, até as estrelas, pelo seu nome, e por ser grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Existe um Deus e o resto é criatura. Então, aqui nós entendemos, no finalzinho do texto, qual é o problema. O problema é que Judá esqueceu que existe um Criador e nós somos criaturas. Eles não conseguem mais ver o rei da Babilônia como mera criatura. Para eles se confundiram as coisas. Deus não é mais Deus
E Babel não é mais só criatura. E aí não existe consolo mesmo. Então é necessário distinguir o Criador da criatura. É necessário apontar a palavra eterna e mostrar a temporalidade da relva, das coisas finitas que duram um pouquinho e passam. É necessário estar ciente disso para o seu coração ficar no lugar certo. E onde tem que estar seu coração? Versículo 27. Aqui nós temos o Deus da consolação. Depois de tudo isso que foi dito, vejam, diz o Senhor por meio do profeta, as águas estão na palma da minha mão, não existe sabedoria por trás da minha sabedoria, não existe sacrifício que possa me satisfazer, eu não preciso de nenhuma das nações, não preciso das obras dos homens, na verdade nem imaginar quem eu sou com as suas categorias, vocês não podem imaginar. Tudo no universo depende de mim. E quando tem um rei aí, um imperador, ele está lá porque eu pus, e na hora que eu soprar ele vai desaparecer. Então, se isso é verdade, Judá, diz o verso 27, por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o Senhor esqueceu de mim? E a minha justiça e o meu direito, ele não percebe? Meu irmão, o fato de Deus ser tão grande não significa que Deus se esqueceu de você. O fato de Deus ser tão grande significa que você está nas mãos dele. Não existe consolo sem uma consciência clara da soberania, da glória, da grandeza de Deus e da nossa criaturidade. Ter um Deus absolutamente soberano não é um ponto contra, como alguns pastores ensinam, a certeza de que Deus cuida de mim. É exatamente o oposto. Exatamente o oposto. É porque Deus sabe todas as coisas e controla todas as coisas, é que nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai cair, se o Senhor não permitir. É porque Deus é Deus, e eu sou criatura, que eu sei que Ele me vê. Essa é a pergunta de Deus para Jacó. Jacó, como você pode dizer que eu ignoro os seus caminhos? Que eu não sabia o que você sonhou hoje à noite? Que eu não sei o que deixa você apavorado na segunda-feira? Que eu desconheço as dúvidas que corroem sua alma? Como, Jacó? Versículo 25, você não sabe, não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga e seu entendimento é insondável. Vejam, Deus é todo-poderoso e onisciente. Ele não cansa porque Ele é onipotente. E o seu conhecimento é insondável, porque Ele é onisciente. Então Deus sabe tudo sobre você e pode tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você e pode tudo sobre você. Jacó, você está nas mãos de Deus. Até aquele pernilongo que te picou hoje de manhã, Deus viu aquilo ali. E se aconteceu, tinha que acontecer. Não blasfeme. Ele não se cansa e o seu entendimento é inesgotável. Deus é soberano. Jacó, entenda isso. Esse é o problema. Isaías, aqui sendo usado por Deus, compreende isso e anuncia isso. Que existe um consolo. Existe um consolo, mas Jacó não acredita que Deus é Deus. Como ele vai ser consolado? Como vai haver consolo se você não entende que você é só relva e também não entende que Deus é Deus? Então é necessário preparar o caminho do Senhor para que o consolo do Senhor seja recebido. Entenda isso, você é relva, tudo isso que você está buscando, correndo atrás, desesperado, tudo isso é mato. E o vento quente do Senhor vai soprar. E tudo isso vai desaparecer. Mas não é porque o Senhor esqueceu de você. Isso faz parte do trabalho divino de aplainar os montes e preencher os vales, para que a glória do Senhor entre, para que a palavra do Senhor prevaleça.
E o que acontece quando ela prevalece? Versículos 29 em diante. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens, até os jovens vão se cansar e se fatigar, e os moços vão cair pelo caminho, esgotados. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão, veja que poético, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o consolo de Deus, a ressurreição. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça a Deus pelo seu Espírito para colocar sua alma no lugar certo, para desentortar os caminhos, aplainar os montes, elevar os vales, para que você veja que a glória do Senhor veio.